amigos, BMW 6 em linha, biturbo, câmbio manual, tração traseira e entre-eixos curto. Essa é a exata descrição da evolução mais radical de um dos carros de competição históricos mais sensacionais que a BMW já produziu em seu programa de competições de automobilismo. O CSL 3.0 Batmobile de Grupo 5, aquele que ficou imortalizado por aquela pintura, o Art Car, das 24 horas de Le Mans de 1976, a pintura do Frank Stella. Foi o segundo Art Car da BMW, aquela ação que eventualmente virou algo oficial da própria marca, né? E que imortalizou linhas e pinturas de caras como Andy Warhol e o Roy Lichtenstein. Essa descrição, BMW 6 em linha, biturbo, tração traseira, câmbio manual e entre-eixos curtos, é a exata descrição desse carro que eu estou dirigindo aqui agora. Que é talvez não, uma ova. É de fato o BMW mais BMW que a BMW possui hoje à venda. M2. Que carro sensacional, ainda mais, e me desculpem aqui a frustração que eu vou passar para vocês, mas na configuração mais sensacional que pode existir, com câmbio manual de 6 marchas, que infelizmente não está disponível para nós brasileiros. Vocês sabem, esse carro começou a vender exatamente agora no nosso mercado, né? Mas é uma questão mercadológica que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Agora, se vocês me permitem, antes da gente degustar, ou melhor, antes de eu apresentar para vocês os detalhes técnicos desse carro, eu vou degustar um pouquinho mais aqui desse câmbio manual de 6 marchas, dessa tração traseira, desses 460 cavalos e 56 kgfm de torque. Ah, que ronco sensacional! Aqui nessa estrada sensacional, em plenos Alpes suíços. Cara, e eu vou até antecipar um comentário aqui, que é o quanto que a inércia polar desse carro diminuiu com o fato de você ter 11 centímetros a menos de entre-eixos, né? Essa é a grande diferença hoje entre o M2 e o M4, porque eles são rigorosamente hoje o mesmo carro, compartilhando a mesma plataforma, o mesmo powertrain, mesmo conjunto de suspensão. Então deixou de ser aquela coisa do irmão maior e o menor separado por nível de refinamento estrutural, ou de ajuste dinâmico, ou de motor, né? Como foi na primeira leva do 1M ou mesmo do M2. E agora na prática a gente tem literalmente o mesmo carro, só que com uma diferença de entre-eixos. Lógico, design também diferente, mas tecnicamente a gente tem aqui a completa similitude, na verdade mais do que similar, eles são idênticos em termos de arquitetura, e isso deixa o carro muito mais vivo, muito mais emocionante. Caras, que coisa espetacular! É lógico que quando a gente está falando de um carro com câmbio manual, você vai perder um pouquinho de tempo nas trocas, né? Uma redução você vai ter ali, mas ao mesmo tempo essa conexão mecânica, esse sabor. O túnel. É até difícil a gente, às vezes faltam palavras assim pra gente elaborar e transmitir aquilo que eu tô sentindo aqui no meio dessas montanhas aqui nos Alpes. Às vezes a GoPro é um pouco injusta com a diferença entre o que eu estou vendo e o que vocês estão vendo aí. Mas eu falo pra vocês que às vezes um pouco de imperfeição, um pouco desse delay, um pouco desse hiato de cada troca de marcha, de cada redução, essa necessidade de você precisar fazer essa operação mecânica, caras, isso deixa a experiência muito mais saborosa. Ai, que carro sensacional! E é lógico que a essa altura do campeonato, você já sabe muito bem, o grande pecado técnico desse carro aqui é que ele pesa 1.700 kg, rigorosamente o mesmo peso do BMW M4, né? Isso já não é mais novidade aí para ninguém, né, cara? Então é lógico que você vai sentir sim essa inércia maior, né? Mas
vai ser uma massa, portanto, similar à que a gente encontra no Mustang, a que se encontra no próprio M4. Mas, caras, essa questão de você ter o carro de entre-eixos curto, biturbo, tração traseira, câmbio manual, isso deixa tanta coisa assim para você interagir que é revigorante, assim, fazia tempo que eu não sentia esse prazer de guiar um carro, justamente porque eu já nem lembro qual foi a última vez que eu tive uma experiência com um carro 0 km realmente esportivo, um puro sangue de uma marca, numa divisão esportiva com câmbio manual. De verdade eu não lembro, assim, nessa pegada, desse nível de desempenho realmente eu não lembro, tanto que é um dos motivos pelos quais a gente acaba gostando tanto do Sanderinho RS, né, que é um carro muito mais simples, muito mais humilde, mas ele preserva essa coisa da conexão mecânica que eu acho que é tão importante pra gente que gosta de dirigir. Antes da gente falar do ponto polêmico, talvez, que seja o design do M2 dessa nova geração, queria complementar com duas coisas em relação à parte dinâmica que eu tive aqui nos Alpes suíços. A primeira é que, de fato, 1.700 kg para um veículo desse comprimento é muita massa mesmo. Isso não tem como a gente contornar. Esse é um pecado desse produto, apesar de estar complementado por essa questão técnica, de ser efetivamente o M4 em todos os sentidos, como eu falei, na parte mecânica, estrutural, mas 1.700 kg realmente é um peso grande. Agora, tem uma pequena contrapartida que ajuda muito na questão de uso diário, especialmente em pisos ruins, que é basicamente a característica que a gente tem no Brasil, que é, de fato, um veículo pesado, ele acaba sendo mais confortável. A suspensão consegue lidar com uma complacência maior quando a gente tem um veículo de massa maior. Não justificando, mas apenas trazendo essa informação para vocês que, de fato, esse M2, é o mais usável de toda essa linhagem que começou lá num M alguns anos atrás, alguns quase 10 na verdade, mas é um carro que tem essa maturidade. Aliás, uma coisa interessante é justamente isso. Entre os extremos de ajuste de suspensão, esse aqui é um dos carros que tem a maior amplitude. Então, entre a suspensão no modo Comfort e o Super Sport, você vai ter uma diferença bem grande na parte dinâmica. E a outra coisa que eu queria complementar em relação ao câmbio de 6 marchas, que é o seguinte: em termos de performance, o 0 a 100 com o câmbio automático vai ser mais rápido, né? 4,1 segundos contra 4,3. E tem uma diferença de performance que talvez não fique tão clara em números, mas na experiência você vai sentir, é que você vai ter um degrau, um espaço um pouco maior, uma queda de rotação um pouco maior, porque são 6 marchas manual e 8 marchas no automático. Ainda assim, eu escolheria um manual todas as vezes, especialmente para um produto nichado como esse, onde você quer realmente ter a experiência de condução esportiva. É uma pena e eu lamento muito essa questão do gosto, não só do brasileiro, mas de todo mundo, de procurar mais o comodismo do que a experiência num carro que foi feito para entregar uma experiência. Agora vamos então falar finalmente sobre o assunto que tem dividido tanta opinião dos entusiastas, que é quando a gente junta BMW, M e design na mesma sentença. Para minha sorte ou para a sorte de vocês, aqui meu trabalho foi facilitado em dois elementos. Primeiro, essa cor Sapphire Black que eu sempre recomendei tanto para o M3 e para o M4 quanto para o M2, porque esconde alguns exageros que eu vou comentar aqui nos próximos minutos. Mas, ao mesmo tempo, a minha missão fica um pouco mais fácil, porque o M2, de todos os BMW M que foram lançados, é o que o menos agride, vamos dizer assim, a opinião, o coração dos entusiastas, o que menos causa espasmos, porque os elementos de exagero são um pouquinho mais discretos. Por exemplo, aqui a gente não tem aquela grade gigantesca, focinho de porco. Mesmo alguns dos elementos exagerados que eu vou comentar aqui passam um pouco mais despercebidos que em relação a alguns outros produtos BMW M. Tem até algumas remissões históricas, como esse Buge, né, esse ressalto aqui no capô, que vai fazer um aceno ao M3 da era V8, né, E90, E92. Então, esse é um produto que tem mais as características de um BMW clássico, um M3 clássico, né? Aonde que está o ponto de discordância que causa um certo susto aí nos entusiastas? Basicamente os cantos dos para-choques, tanto na traseira quanto na dianteira, os designers criaram essa caixa. Gente, eu não sei por que exatamente eles fizeram isso, mas eu sei que isso aumenta um pouco a sensação, vamos dizer assim, de robustez, deixa um pouco mais agressivo. Mas, gente, ao mesmo tempo, quando a gente olha todo o histórico de design da BMW, dos anos dourados até poucos anos atrás, era basicamente uma escultura esculpida pelo vento com algumas assinaturas clássicas de design. Isso aqui claramente é uma interrupção, é uma agressão às linhas. Queria uma espécie de uma bola quadrada, sabe? Porque
Quando você olha de perto, você vê que não é tão quadrado assim, mas em vários ângulos, especialmente por vídeo ou de frente, você vê esse quadrado tanto no canto dianteiro quanto no traseiro, e isso não tem muito uma razão de ser, tanto em razões técnicas quanto em razões de design. Eu não sou designer e alguns designers podem até me criticar por isso, mas me diga você olhando aí, se você acha que isso aqui é fluido, se isso aqui conversa com a escultura mesmo dos paralamas, né? Aqui no caso vocês estão vendo o dianteiro, mas o traseiro que tem justamente aquela assinatura tão clássica que nasceu no 1M, que vai fazer uma remissão, vai fazer uma menção a carros de corrida históricos, tanto 2002 de corrida, ou até coisas da época, como a própria Alfa GT-AM. Tudo isso é muito fluido, né? Então esse tipo de interrupção, essa agressão que vem para frente do carro, de verdade eu não vejo muito sentido nisso. Mas a grade, os faróis, tudo isso ainda conversa bastante. Esse farol vai lembrar até um pouco daquela era do M6, da última geração, antes da atual. Então aqui você tem muitos elementos históricos de design da BMW. Então facilita um pouco a minha vida, mas eu ainda continuo recomendando para vocês. Cara, a BMW não gostou do que eu estava falando e mandou uma abelha aqui para encher meu saco. Mas enfim, a cor de lançamento, vocês sabem, é Toronto Red, aquele vermelhão, ou o Zandvoort Blue, que é aquele azul calcinha, que são duas cores lindas, mas eu continuo recomendando para vocês essa cor. Eu acho que ela vai envelhecer melhor e ela também trabalha melhor com o jogo de luz e sombra e esconde algum desses exageros. Esse aqui é um ângulo que eu gosto muito do M2. Eu até perdoo essa caixa que também está presente aqui na traseira, mas a forma como a luz reflete os paralamas, especialmente o alargamento e o paralama traseiro, para mim isso é muito um M, é muito carro de corrida dos anos 70, então eu gosto muito desse ângulo que vocês estão vendo aí, que é o 3/4 traseiro. Tem um detalhe que é muito bacana, pessoal, que é o seguinte, olha o tamanho dessa caixa de roda, quer dizer, mesmo com o pneu 285 aqui, cara, eu falo para você que tranquilamente cabe aqui mais meia ou até mais 1 polegada de roda, mais 10, talvez até 20 milímetros de pneu. Lógico, tem que trabalhar com muito carinho, questão de offset, tem vários fóruns aí na gringa, sugestões de gente que já experimentou rodas maiores, mas isso aqui é um prato cheio, por exemplo, para quem vai andar com slick, né? No Brasil a gente tem os slicks Aro 18 que o pessoal gosta de usar, né? Típicos ali de categorias como Stock Car, e aqui está bem tranquilo em relação a isso. Lógico, precisa ver também o dimensional interno em relação ao diâmetro do conjunto de disco de freio e pinça, mas esse é um carro que mesmo com essa massa, calçado com bons slicks e um mapa que nem precisa ser tão agressivo, vai fazer um estrago danado no cronômetro em autódromos como Interlagos, Velocitar, dentre outros. Agora vamos dar uma olhadinha no interior. Eita! Ó, vou falar para vocês o seguinte, esses bancos aqui de fibra de carbono da versão Trek são sensacionais em termos de apoio lateral. A BMW se preocupou muito, inclusive, com o apoio lateral das coxas, então note que isso aqui vai te dar muita estabilidade na pista e vai prevenir o quê? Que você fique batendo o joelho aqui no túnel ou na lateral, aqui no painel de porta. Então, em termos funcionais, para quem vai realmente usar esse carro na pista, fabuloso. Agora, cara, fica um pouco mais complicado de entrar no carro, exatamente como um carro com banco concha por causa desse ressalto aqui. E essas abas aqui que dão esse apoio excelente aqui para você fazer curvas e com muita aceleração lateral. Se você for um cara mais ancudo, tiver ali passando dos 90, 95 quilos, entra num carro desse, senta, faz um test drive, entra e sai do carro várias vezes com a posição ajustada para você, antes de tomar a decisão de pegar a versão Trek, tá? Porque não é fácil e dá uma cansadinha, assim, vamos dizer. Eu peguei esse carro aqui, já estou há 6 dias com ele, né? Eu ainda escolheria esse banco, porque justamente falei, isso aqui é um carro de experiência, então eu acho que tudo isso faz parte da experiência, até porque ele te retribui com a parte funcional, mas se você é um cara um pouco maior, acho que talvez fique um pouco chato. Bom, vamos lá. Parte polêmica, vamos tirar da frente rapidamente. Indústria movida por PowerPoint diz que todo carro tem que ter agora esse tablet gigante espetado no painel, e de fato tem gente que gosta disso, mas eu sempre uso o exemplo do relógio. O relógio médio, que é o smartwatch que todo mundo gosta de usar, é um relógio médio, um relógio de luxo, sofisticado, de uma marca esportiva. Não é um smartwatch, ele tem todo um trabalho, literalmente joalheria envolvida. Então eu acho que a indústria tinha que rever urgentemente essa questão de enfiar um tablet no painel em carros como o M2, como o BMW Série 5, 7, ou Mercedes Classe S. Eu não vejo o menor sentido nisso, mas enfim,
é como a indústria tem trabalhado hoje, via PowerPoint, então é o que temos para hoje. Tirando esse assunto tablet aqui da minha dianteira, o resto aqui, caras, a gente tem um conceito totalmente BMW clássico. Até achei interessante o fato de você ter essa porção central aqui, ó, do console bem limpa. Tudo bem que aqui a gente tem a eliminação do controle de ventilação em botões, que eu sempre favoreço os botões que você consegue manipular sem olhar para a tela, mas ao mesmo tempo eles deixaram aqui permanentemente o controle de temperatura. Então você até consegue apoiar aqui sua mão e fazer o controle por aqui. Então tem essa questão de ergonomia que o BMW se preocupou aqui, você consegue ancorar o seu dedo aqui para você conseguir utilizar esse controle de temperatura. Então dou um desconto para isso porque ficou limpo, ficou bem legal essa parte do console central. O volante é uma peça fundamental, né, na experiência dinâmica. Aliás, falando sobre ergonomia de direção, aqui a gente tem uma posição clássica de BMW, então você consegue uma posição extremamente baixa, especialmente com esses bancos aqui. Então, nota 10 para ergonomia de direção. Inclusive aqui no manual, você precisa escolher com carinho o calçado que você vai escolher, porque os pedais estão muito bem posicionados para fazer ponta-taco, embora com o sistema Heavy Match, como vocês viram, não é uma necessidade. Mas a posição de direção aqui, fantástica, especialmente com esses bancos. Tecla M1 e M2 aqui que você configura tanto a parte de motor, resposta de freio, a parte de carga de suspensão. Você consegue deixar pré-programado, inclusive, a questão do nível de atuação do controle de tração, que aqui é programado em 10 níveis diferentes. Então você consegue o que com isso? Tem o controle que a gente chama de yaw, né? Que é o quanto que esse carro vai rotacionar quando ele estiver distracionando, né? Então você não precisa mais agora escolher entre ligado e desligado o controle de tração. Você consegue ter uma escada onde você consegue controlar um pouquinho melhor o sleep, né? O quanto que as rodas vão distracionar antes de você ter a intervenção do sistema desculpem, do controle de tração. Então a cabine não tem muito o que dizer, é realmente uma cabine muito legal. Esse detalhe com as cores do BMW eu achei fantástico, muito discreto, mas ao mesmo tempo elegante, combina com os cintos, combina com as costuras que a gente tem aqui no volante. Então aqui a gente tem realmente um painel de bom gosto, descontando, é claro, o nosso tabletão aqui. Mas voltando para onde eu estava, então todo mundo já sabe que o grande pecado técnico desse carro aqui é o fato dele pesar o mesmo que um M4, tá? Isso já é um ponto pacífico, mas ao mesmo tempo esse carro agora compartilha tudo do M4. A plataforma CLAR, que é a mesma do Supra, o conjunto de suspensão todo em alumínio, 5-link na traseira, o sistema MacPherson na dianteira com todos os componentes em alumínio, o mesmo motor S58 com os mesmos componentes internos que a gente vai detalhar daqui a pouquinho para vocês, o mesmo sistema de transmissão com o mesmo escalonamento, as mesmas bitolas dianteiras e traseiras. Então, pessoal, aqui eu preciso voltar um pouco na história para vocês entenderem o que virou o M2. O M2 já foi aquela proposta levemente rebelde, um pouco mais leve, mais curta do universo BMW, mas agora para mim parece que o jogo do M2 é outro. Isso aqui é quase como se fosse uma trapaça dos engenheiros da BMW para fazer o M4, que seria na verdade o M3, o nome histórico correto, que o marketing, os próprios compradores de hoje em dia que querem carros cada vez maiores, luxuosos e pesados, exigem. Então é uma forma que eles encontraram de manter a proposta original viva, e eu consigo provar com vocês com alguns números. Esse carro aqui, ele tem literalmente o mesmo entre-eixos, uma diferença até de 2 centímetros somente, do M3 E92, aquele que era o V8, lembra? Esse carro ele tem o mesmo torque do M3 F92, tá? E a tocada do carro é lógico que vai ser, F82, e lógico que esse carro vai ter a mesma tocada do G80, G82, evidentemente, porque a gente está falando do carro que tem a mesma plataforma, só que aqui um entre-eixos mais curto. Então é lógico que a gente vai ter aqui um carro muito mais vivo, né? Muito mais cortante em mudanças de direções. E aí, pessoal, qual que é a questão histórica que eu quero trazer para vocês? Nossa, essa vista aqui, meu Deus! A grande questão aqui é que lá no final da década de 50, a Ferrari estava procurando
um substituto, uma evolução, na verdade, da Ferrari 250 Tour de France, né? Todo mundo conhece hoje como TDF, enfim, da F12, etc., que é uma homenagem histórica a essa Ferrari, na verdade, dos anos 50, certo? E o que eles fizeram, o que eles encontraram? Falaram, olha, vamos fazer o projeto, o sucessor desse GT, que era um carro de rua e que também podia competir, com o mesmo entre-eixos da 250 milha, e com isso eles cortaram fora 20 centímetros do entre-eixos do carro, que ficou conhecido como 250 GT Berlinetta Passo Corto, que é Short Wheelbase, entre-eixos curto. Então foi de 2,60 para 2,40 lá na Ferrari. Por que isso? Justamente para, em provas em estradas de montanha, exatamente como essa que eu estou guiando, ou em autódromos mais sinuosos, o carro tivesse uma inércia polar menor, ele muda de direção com mais facilidade. Então, tecnicamente, esse carro aqui, ele deixa de ser separado por uma questão de hierarquia familiar, como era, fazendo um paralelo aqui entre Boxster e 911, como era M4 e M2 antes. Não, agora é literalmente o mesmo carro, com o mesmo motor, mesma transmissão, mesma plataforma, só que com entre-eixos menor, que é o que os engenheiros querem fazer. Eles querem um carro mais vivo, mais dinâmico, mas os compradores de hoje em dia é que querem carros gigantescos, torcudos demais e realmente pesados. Como não dá para fazer tudo, pessoal, acaba entrando nessa questão aqui. A gente olha para a massa desse carro e, lógico, a gente vai lidar com 1.700 quilos, mas aí vai lembrar que é o mesmo peso que a gente tem no próprio M4, tá, pessoal? Mas, então, de fato, você vai sentir essa inércia um pouquinho maior, mas você está levando, na verdade, um M4 de entre-eixos curto. Então, é algo simplesmente espetacular e merece essa observação carinhosa quando você for olhar esse carro no showroom, porque a gente não tem o M4 no mercado brasileiro, e aqui fora, eu ia falar lá fora, no mercado externo que você tem o M4 e o M2 à venda, o M2 virou um baita do negócio, porque o carro tem tudo que o M4 tem e tem um entre-eixos mais curto, que dinamicamente, para quem gosta de guiar, é muito melhor. Você vai sentir assim uma certa movimentação de yaw, assim, eu não vou dizer instabilidade, mas uma menor estabilidade direcional só acima de 250 por hora. E tem um detalhe, minha avaliação aqui fica até um pouquinho limitada nesse sentido, porque eu estou calçando pneus de inverno. A temperatura aqui fora pode não parecer, pessoal, mas está beirando 0 graus. Até por isso também eu estou dirigindo de uma forma um pouco mais cautelosa, porque em temperaturas tão baixas assim, o pneu ele assume uma composição mais próxima do plástico, né? Ele endurece bastante, então ele agarra muito menos, mesmo sendo um pneu de inverno, né? Então vocês estão vendo que o chão está molhado, inclusive, né? O degelo aqui dos Alpes suíços. Então, embora seja lindo e uma estrada dos sonhos, não estou exatamente a fim de, em nome de uns momentos de running, passar apuros aqui e cair 2 km abaixo. Mais umas esticadinhas a gente consegue fazer de vez em quando, né? Ainda mais quando a gente tem um túnel desse. Caraca, bicho, é legal demais. É muito bom isso. E esse ponto de vista que eu tô tendo aqui, caras, esses passes de montanha são uma coisa bem interessante aqui na Suíça, né? A gente tem vários, dezenas deles. E na verdade eram rotas, né? Alguns atalhos, inclusive, que foram estratégicos em tempos de guerra. Napoleão usou muito, na Primeira Guerra também se usou muito, como atalho para chegar, por exemplo, na região de Piemonte, na Itália, ou para você levar suprimentos, né? E eventualmente, lógico, virou uma atração turística. Tanto que o limite de velocidade aqui nessa via é de 80 por hora, o que é obviamente incompatível com alguns dos hairpins que a gente tem aqui. Mas que a ideia é essa mesmo, você se dirigir, você se divertir com um pouquinho de direção esportiva sem abusar demais. Tanto que aqui é uma das poucas regiões da Suíça que não é cravejada de radares, que são ocultos na Suíça, inclusive por aplicativos como o Waze. Então fica a dica, inclusive, se você for passar pela Suíça, não confie no Waze, porque ele não vai indicar radar nenhum. Pelo menos se a sua ideia é dar uma aceleradinha e evitar uma multa, tá? Ah, cara, isso aqui é legal demais. E aí, falando em questão de perfil de comprador, que a gente estava mencionando, né? De que eles querem carros cada vez maiores, cada vez mais pesados. Mesmo aqui a gente já tem que controlar um pouquinho a traseira. Que coisa incrível. Por que a gente não tem o câmbio manual, então, cara, no M2 lá no mercado brasileiro? Por causa dos compradores, gente. O mercado brasileiro
especialmente nos carros esportivos e segmentos de alto luxo, possui uma resistência muito grande ao câmbio manual, mesmo quando o assunto é carro de nicho, tá? Nos Estados Unidos a gente tem uma diferença já. Quando o carro é de nicho lá, a Porsche, por exemplo, teve de entrar com muita força aí nas opções de câmbio manual, porque lá o pessoal quer e compra e gasta a grana. Cara, isso aqui é negócio, não adianta a gente ficar aqui achando que você vai viver de idealismo, exigir da uma marca uma solução que no final as pessoas não compram. E essa é a grande parte triste que nos tolheu o câmbio manual. A BMW, na época Mini, quando trouxe a geração F56, o 2.0, eles trouxeram o Mini Cooper S com câmbio manual, trouxe um lote, se não me engano, de 20 unidades, talvez um pouco mais, se me corrijam aí pessoal aí do clube e fãs do Mini em geral. E foi um fracasso de vendas, a demanda era super baixa, as pessoas queriam um câmbio automático. Então ficou clara a mensagem, e dentre outros casos anteriores, tá, da resistência das pessoas que efetivamente compram esse tipo de carro com o câmbio manual. Então não adianta a gente falar, nossa, BMW, vocês não querem saber dos entusiastas e tudo mais. Cara, é negócio, e quem compra esses carros não está indo atrás do câmbio manual. Então isso talvez valha até para o mercado externo, e talvez por isso que o Dirk Hacker, o head de desenvolvimento do BMW M, acabou mencionando que talvez esse aqui seja o último BMW M com câmbio manual, o que é uma tristeza, pessoal, tão grande, porque essa conexão de você poder, assim, num carro de tração traseira, câmbio manual, você matar uma saída de traseira que você sai um pouquinho demais, cancelar, vamos dizer, a saída de traseira na embreagem, ou esse intervalo de troca seca, você lidar com essa pancada desse acoplamento do platô que tem uma carga enorme, justamente porque a gente tem aqui muito torque. Isso é legal demais. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, vou fazer uma troca meio mal feita, de primeira para segunda marcha, saindo de um grampo, para vocês entenderem o que é isso, essa conexão, essa... Caras, é difícil de pôr em palavras, porque é tão besta, na verdade, é tão simples, e pra gente que tá acostumado no carro manual é tão corriqueiro, mas quando a gente pega um carro desse segmento, câmbio manual, puta, é uma experiência que desapareceu, e agora eu tô tendo esse recontato com essa experiência, e eu só lamento que lá no Brasil e em uma boa parte do mundo a galera não quer saber disso. Ó, vou trocar mal. Essa chicotadinha do acoplamento da embreagem, isso é legal demais. Esse tranquinho, sabe, quando você é cavalo demais na troca, você troca muito cedo e solta muito rápido a embreagem. Esses pequenos recados sensoriais, caras, de que você está conduzindo uma máquina e não um programa de computador, não um software, não um app, entendeu? E o carro ajuda você ainda hoje com a tecnologia. Essa sincronização não fui eu que fiz, caras. Aqui a gente tem o RevMatch, né? Uma tecnologia que foi introduzida há muitos anos, há mais de 20 anos, no 350Z, e que facilita muito a vida aí de quem está guiando, especialmente na pista. E você pode desligar esse recurso aqui também. Mas é tão curioso ver quão bem ele sincroniza, ó. Ele não dá tranco nenhum. Cara, isso aqui é legal demais. Olha como tá molhado isso aqui. Tem que ficar ligeiro aqui com essa temperatura tão fria. Mas, caras, é fogo, é legal demais.
experiência, que carro bacana e que experiência sensorial que a gente está perdendo.